Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Hoje estamos aqui para falar sobre o combate de moscas do chifre pelo uso de brincos. Esse é o último episódio dessa primeira temporada, da temporada de 2021 do nosso podcast, mas no ano que vem, dia 25 de janeiro, no aniversário da cooperativa, a gente volta com tudo, com a segunda temporada, talvez com algumas mudanças aqui no nosso cenário, vocês vão ver, vocês não perdem por esperar. Mas antes dessa segunda temporada, nós vamos ter esse episódio de hoje para falar sobre as moscas do chifre, como combatê-las com o brinco. Estamos aqui hoje com dois convidados incríveis. O primeiro, o nosso convidado é o Welker Alves, ele é médico veterinário pela UVV, a Universidade de Vila Velha, pós-graduado em gestão empresarial pela FGV e é consultor de pecuária da MSD Saúde Animal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estamos também com o Rodrigo Santana, médico veterinário pela FAA, pós-graduado em pecuária leiteira e tem MBA de gestão de cooperativas e é médico veterinário de campo aqui da nossa cooperativa. Prazer estar de volta aqui com vocês, Daniel. Obrigado pela participação mais uma vez. Bom, falando sobre a mosca do chifre, Rodrigo, esse é um problema que tem sido observado nas fazendas dos nossos cooperados? Sim, Daniel, é um problema que acomete mais nos períodos das águas, né, devido à umidade causada pelas chuvas, às altas temperaturas. Então, calor e umidade favorecem o crescimento e o desenvolvimento dessas moscas, desses parasitas. Então, é um problema de grande importância econômica nessa época do ano. E por que elas aparecem nessa época? Principalmente devido ao acúmulo de matéria orgânica depositada nos currais ou próximo aos currais. Tá, e essa matéria orgânica gera o aparecimento de mais moscas. Isso, ela tem que estar presente no ciclo da mosca. Então, para ela desenvolver, ela faz a deposição dos ovos nas fezes, que são matérias orgânicas. Entendido. Welker, esse problema da mosca do chifre, ele causa prejuízos na fazenda? Ô Daniel, é um dos parasitas que causa maior impacto hoje dentro da pecuária, tanto de corte como pecuária leiteira, né? Então, a gente fala de estimativa aí de até 250 a 300 gramas por dia em animais de corte e na pecuária de leite até 20% na produção de leite. Então, os animais acabam que eles deixam de expressar o seu potencial genético pelo acometimento desse parasita. Sim, mas por que eles diminuem essa produção, diminuem o ganho de peso? O que a mosca causa para isso? Ô Daniel, são parasitas hematóficos, eles chupam o sangue dos animais e eles tendem a ficar aglomerados, né, no dorso dos animais, principalmente a gente falando da mosca dos chifres, né? E a picada é muito dolorida desse parasita. E esse parasita, vamos colocar aqui numa vida de um ciclo de um ano, ele chega a sugar de 2,5 até 3 litros de sangue do animal. Então o animal ele não consegue ficar parado para se alimentar e como essa picada ela é dolorida, eles tendem a ficar aglomerados. Então esse animal ele não vai se alimentar, então assim, ele não vai expressar o seu potencial genético. Então esse é um dos maiores problemas da mosca, que através dessa picada dolorida, esses animais ficam o tempo todo tentando tirar ela do seu dorso, né? Batendo cabeça, batendo orelha, né? E batendo o próprio rabo para tentar afastar elas. Eles gastam a energia toda tentando se livrar da mosca ao invés de se alimentar. Caramba, e como que a gente controla isso? Daniel, nós temos diversos manejos, né, para o controle da mosca, né? A gente tem um manejo convencional, que é a utilização de puron, né? O manejo que o pessoal mais utiliza, né? E como a cooperativa ela preza muito em relação a resíduos de antibióticos ou de qualquer resíduo no leite, a gente pode estar fazendo esse controle nos animais solteiros, né? Os animais que não estão em lactação. Então a gente pode estar utilizando um puron ou uma ivermectina, 3,5%, né? E a ivermectina ela é excretada nas fezes e é engraçado que essas moscas elas ficam no dorso do animal e uma fêmea ela consegue colocar de 20 ovos no seu ciclo de vida, que é mais ou menos 3 semanas. Só que ela faz essa ovipostura de 20 ovos de 15 a 20 vezes. Então ela gera uma população de mosca muito grande. Como essa ivermectina ou um puron, acaba que eles também são excretados nas fezes, nos bolos fecais, que é onde a mosca deposita seus ovos, elas tendem a ter uma diminuição na eclosão de ovos, porque aquela base está presente no ambiente ali, né?
nas fezes e acaba matando ela. Você controla já na postura? Nas fezes, né? E um dos principais controles realmente é limpar o ambiente, né? Então, controlar a matéria orgânica, né, do local, não deixar a esterqueira ou o curral muito sujo. Então, realmente fazer essa limpeza, igual locais que pode ter probabilidade, né? Locais com frutas, a pastagem que tem muita matéria orgânica, a mosca tende a se proliferar. E nós temos uma ferramenta muito interessante, né, com a MSD, a cooperativa do Vale do Rio Doce, que é o controle dos brincos mosquicidas. É isso aí, vamos falar um pouquinho mais deles? Vamos sim, Daniel. Nós temos 2 brincos na nossa linha, né? Um é o Neucidol B40 e um é o Expert Brinco. Qual que é a diferença dos 2 brincos? Os dois vão ter um controle muito eficiente contra a mosca do chifre, né? E o mais interessante da utilização do brinco, que como o ciclo da mosca ele é curto e é uma população muito alta, a gente tem que ficar fazendo a aplicação de puron ou manejar o ambiente com frequência, né? E a maioria dos produtos que nós utilizamos para controlar a mosca, eles não são descarte zero, que é o que a cooperativa do Vale do Rio Doce se preocupa muito, né? E acaba que a mão de obra se torna bem cansativa de mexer com esses animais. E o interessante do brinco que é um manejo que dura 5 meses, e o tempo de ação dele vai durar 5 meses. Então, o produtor só vai ter um trabalho de aplicar esse brinco, né? Lembrando que a aplicação dele é como se fosse um brinco convencional, daqueles numéricos que a gente tem na fazenda. Só que a aplicação dele, Daniel, ele fica para trás, em vez de ser voltado para frente. Simplesmente para o animal ter um maior contato no dorso dele ali, né? Para ter uma maior dissipação das bases, né? E é um produto descarte zero. Então, para a qualidade de leite, não teria problema nenhum. É muito bom. E o mais interessante desse produto é que a gente acabou de aplicar um produto, se chover, a tendência é que esse produto seja lavado e tenha a menor eficiência, né? Com o brinco não tem problema com a chuva, que é o nosso período chuvoso agora, né? Então, o brinco ele se torna bem efetivo. Então, a gente está falando em 2 aplicações de brinco por ano, para a gente controlar todo o parasita da propriedade. Então, só vejo vantagens. E realmente só tem vantagens, é uma ferramenta muito interessante mesmo. É só a gente tomar cuidado no manejo dos animais, isso tanto para a aplicação de puron, ivermectina, como o Elco citou, também na contenção dos animais para evitar acidente com o próprio animal ou com quem está manejando os brincos. E ficar muito atento a questão que o Elkson falou, o brinco mosquicida é voltado para trás, para ter o maior contato e maior liberação do princípio ativo. Rodrigo, é só a mosca do chifre que acomete o nosso rebanho ou tem outras também? Não, tem outros tipos de moscas que também acometem o nosso rebanho. Um exemplo clássico aqui na nossa região é a mosca do estábulo, que também causa grandes prejuízos devido ao incômodo desses animais. Sim, mas esse brinco ele combate todas as moscas ou não? Não, esse brinco é essencial e específico para as moscas de chifre. Do chifre. Devido à posição que elas ficam. Elas ficam, como é o que você explicou muito bem, na região dorsal do animal, ali próximo à cabeça, do pescoço. E essa mosca do estábulo, que eu citei como exemplo, elas ficam na região ali, vamos colocar, do úbere da vaca, mais embaixo, ali próximo às pernas. Então, ela não vai ser tão eficaz devido à distância da posição de uma e da outra. Então, o efeito do princípio ativo do brinco não vai ser tão eficaz devido à posição mais dorsal, mais embaixo dessas moscas do estábulo. Tá, então como que a gente combate essas outras moscas, no caso do estábulo? Daniel, igual o Rodrigo citou muito bem, né? É muito comum, às vezes, o produtor utilizar a ferramenta do brinco e ver que talvez não vai ter uma eficiência porque são moscas diferentes, né? Então, é realmente diferenciar onde essa mosca está, a localização, né? Realmente, a mosca do chifre, ela tem que ficar próximo ali ao dorso do animal, e aí as outras moscas tendem a ficar mais na parte baixa, né? Então, o controle dessas outras moscas realmente seria um ambiente, né? Igual nós tínhamos frisado, fazer uma limpeza do ambiente bem adequada, não deixar matéria orgânica acumulada, e aí a gente pode fazer um manejo muito interessante no gado solteiro, né? Realmente fazer a utilização de uma ivermectina nesses animais, e a utilização de um puron. E a gente fazer um manejo rotacionado. Sempre estar utilizando esses animais solteiros em mangas diferentes com os animais produtores de leite. Isso acaba que a gente tende a diminuir a população de moscas no ambiente, né? E uma das características que a gente consegue até diferenciar a mosca de chifre de uma mosca dos estábulos tende a dar uma dermatite na parte baixa dos animais, de tanta infestação que fica, né?
e isso pode, né, agravar outros problemas também para aquela quantidade de moscas. E até a própria mosca dos chifres também pode causar dermatite no dorso dos animais, principalmente pescoço, pela quantidade de moscas que está presente ali no animal. Entendi. O mais básico do manejo é a limpeza. Exatamente. Tirar a matéria orgânica. Exatamente. Você tirando a matéria orgânica, você retira o lugar da ovoposição. Então essa mosca fêmea, ela não vai conseguir colocar os ovos e completar seu ciclo de vida. Então foi isso. Muito obrigado, Rodrigo, pela participação mais uma vez aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui batendo papo com você, com nossos amigos, no caso hoje o Elkerson, nosso companheiro, e é sempre bom estar passando informações para o nosso amigo cooperado, nosso amigo produtor. Hoje a gente falou sobre a mosca do chifre mais especificamente, mas se você tiver alguma dúvida sobre outros endo ou ectoparasitas, pode entrar em contato com a gente, não pode, Rodrigo? Exatamente, pode entrar em contato com vocês, repassando a pergunta para a gente, ou mesmo no departamento de política leiteira. Isso, nós já fizemos alguns episódios sobre alguns parasitas, mas sempre bom receber, né, as dúvidas dos nossos cooperados para a gente fazer mais episódios. Se você quiser, pode mandar sim para a gente qualquer dica de tema que você tenha dúvida aí na sua fazenda. Bom, quero agradecer também ao Elker, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. E agora a palavra está com você, o momento jabá. Daniel, eu que agradeço muito a oportunidade, né, que a cooperativa do Vale do Rio Doce proporcionou para a MSD Saúde Animal, né? Está aqui expondo um tema, né, bem interessante para os produtores, né, e a gente está à disposição para estar gravando outros temas, e também a gente está à disposição dos pecuaristas para estar ajudando, né, que a gente vê que a mosca realmente é um grande problema dentro da fazenda, principalmente em fazendas que às vezes não seguem um calendário sanitário muito adequado, né, e a MSD Saúde Animal, junto com a parceria com os veterinários da cooperativa, a gente pode estar fazendo visita nas propriedades e montando um calendário sanitário que mais se adeque dentro daquela propriedade para que a gente consiga controlar o parasita de uma melhor forma. Perfeito. Muito obrigado você, produtor rural, por ter assistido mais esse episódio. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa primeira temporada do Coop em Foco. Vocês não perdem por esperar as mudanças que nós estamos fazendo, as novidades que nós vamos trazer aqui na segunda temporada, que vai começar no dia 25 de janeiro, tá? Anota aí no seu calendário, aniversário da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce, 63 anos, segunda temporada do Coop em Foco de presente para você. Muito obrigado, pessoal. Eu sou Daniel Zalkman, esse foi mais um episódio do Coop em Foco e até o ano que vem. Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.